Críticas de cinema by Ariel, filme de hoje número 261. Já temos 261 filmes contados aqui no canal e você pode acompanhá-los aqui no canal Críticas de Cinema by Ariel. Filme de hoje, Avatar, Fogo e Cinzas, ou no inglês, Avatar, Fire and Ash. Novíssimo filme de 2025. Salve! Salve, Cinemanico de plantão! Eu sou o Ariel Selbach e está no ar mais um vídeo com mais uma crítica de cinema by Ariel. Hoje nosso filme crítica fecha uma trilogia, né? A fantástica trilogia Avatar. Será que podemos usar essa palavra também para o terceiro filme? Nos dois anteriores, que você pode acompanhar também aqui nas críticas do canal, vou deixar aqui no card, nós demos as 6 estrelas. E com 2 filmes tão sensacionais, não poderíamos deixar de assistir o terceiro, para trazer então a crítica aqui no nosso canal para você. E esse filme eu fui ver no cinema, onde o fato de sair da realidade e entrar em um novo mundo, algo que sempre sinto quando vejo um filme, acontece ainda com mais intensidade. O diretor disse que para sair o quarto e o quinto filme que está previsto, precisa ser um sucesso o Avatar. Então temos que aguardar as bilheterias para saber se esse sucesso realmente vai acontecer. Já comenta aí se você quer ou não o quarto e o quinto filme. E atenção, assista a crítica tranquilamente, pois não vai ter spoilers. E ative as legendas no YouTube, estamos em 13 idiomas e também temos a versão dublada. Acione as configurações do YouTube para ouvir na sua língua preferida. Nossa crítica aqui no canal traz sempre a sinopse, ficha técnica, comentários, pontos negativos e pontos positivos. E por fim, a nota que vai de 1 a 5 estrelas. E se for um filme especial, for aquele filme que talvez assistiremos novamente no futuro, leva a 6ª estrela e entra para o hall dos nossos filmes favoritos. Então 6 estrelas é a nossa nota máxima. Será que esse vai levar? Lá no fim eu conto a nota para você. Você inclusive pode pesquisar na playlist Estrelas para encontrar os melhores e os piores filmes no nosso canal do YouTube Críticas de Cinema by Ariel. E para uma melhor experiência, acompanhe também os capítulos aqui na descrição. Sinopse: Avatar Fogo e Cinzas é o terceiro filme da saga. Mostra a família do Jake Sully lidando com o luto da perda de um filho, enfrentando uma nova e violenta tribo Na'vi, o povo das cinzas, que cultuam o fogo e acabam se aliando ao coronel Quaritch, aprofundando os conflitos em Pandora, cuja ameaça dessa vez é ainda maior do que nos filmes anteriores. Ficha técnica, gênero, aventura, ficção científica, guerra. Direção, ele, James Cameron, um dos maiores diretores do cinema. Mesmo diretor de outros filmes de sucesso como Alien, Terminator, Titanic, True Lies, The Abyss. Filmes, né, que marcaram realmente a nossa vida cinematográfica, né? Ele tem alguns dos melhores filmes da história do cinema na sua carreira e é o segundo diretor mais bem sucedido em renda bruta total, superado apenas por outra lenda do cinema, o Steven Spielberg. É também o primeiro a produzir e dirigir um filme com custo superior a 100 milhões de dólares, em Terminator 2, o Judgment Day, lá de 91. E mais tarde também ele alcançou os 200 milhões de dólares para produzir o Titanic, em 1997. O roteiro do filme Avatar é do James Cameron, do Rick Jaffa, a Shane Salerno e também Amanda Silver. Alguns atores presentes na saga: o Sam Worthington, a Zoe Saldana, a Sigourney Weaver, saudosa no cinema, né? E o Stephen Lang. Duração do filme, longuíssimo, 197 minutos, 3 horas e 10 minutos, muito tempo, hein? País, Estados Unidos da América. Idioma inglês, distribuição 20th Century Studios, lançamento 1º de dezembro de 2025, orçamento 350 a 450 milhões de dólares. Receita 544 milhões de dólares até o momento da gravação deste vídeo. Mas indo rumo aos recordes que precisamos aguardar, né, para conferir. Será que vai bater recordes bilionários de novo? Tenho certeza que está no caminho, hein? Mas certamente já é um sucesso da arrecadação, né? Certamente já se pagou. Já se pagou em menos de 30 dias, né?
Arrecadou 544, custou até 450 milhões de dólares. Vamos à crítica então, com os pontos positivos e negativos que separamos para o filme. Are you ready? Pontos negativos. Nada a declarar. Não encontrei nada a dizer nesse sentido. Talvez possa haver algo no roteiro, pois o filme é longo e ele merece ser visto novamente para verificar algo perdido, né? Mas realmente não vi defeito algum e já antecipo, as mais de 3 horas de duração passaram bastante rápidas. Mas o tamanho pode não agradar a todos, né? Lá pelo meio do filme, confesso que por um pequeno espaço de tempo cansei um pouquinho de somente ficar vendo os avatares, essas belas imagens. Cansado de ver bela imagem é para acabar, né? Mas fica meio repetitivo, né? Já vimos isso nos outros filmes, e os 3 filmes são longos. Foi então que veio uma cena da civilização humana, que me trouxe de volta para casa. E isso foi prazeroso de ver, né? E acabou quebrando essa pequena sensação que eu senti, essa pequena sensação assim de tipo, já tá meio ficando enjoado de tanto ver a mesma coisa, né? Bom, mas não é negativo isso. É justamente a parte positiva do filme, né? Poderia citar aqui então como ponto negativo isso, né? Um pouco de falta de ideias novas, porque afinal a história ela não tem uma inovação igual teve no segundo filme. Os objetivos são os mesmos. Mas mesmo assim eu não vou me atrever a citar isso como ponto negativo, até porque eu já falei em outras críticas que inovar sempre não é o meu critério principal. Se o filme é bom, não tem problema nenhum repetir ideias. O foco é muito mais na perfeição dos detalhes e prazer em assistir. Isso aí não tenho o que dizer, né? Tudo isso eu senti nesse filme. Prefiro então considerar ele como um grande filme dividido em 3 capítulos, todos eles muito bons de assistir, né? Inclusive, esse filme ele foi feito gravado juntamente com o segundo filme, né? Ele foi gravado juntamente com o segundo filme, então tem essa questão de repetir algumas cenas que já vimos no filme anterior. Pontos positivos. Ponto positivo 1. As imagens tão belas e muito bem feitas quanto nos demais filmes. Tanto o ecossistema, os animais, as máquinas, as cenas de guerra. Foi filmado, então, como eu disse, junto com O Caminho das Águas, o filme 2, né? Nota-se muitas semelhanças, né? E a utilização de cenas na água. As imagens que vemos na tela, com seus efeitos especiais, são perfeitamente feitas e muito ricas em detalhes. E abafam qualquer possibilidade de citar algum defeito, como eu falei anteriormente. Temos uma cena em especial onde todos os animais, as máquinas, os humanos, os nativos e tudo mais disponível no filme é posto na tela quase que ao mesmo tempo. Incrível! O efeito visual certamente, e não poderia ser diferente, né? É o ponto mais forte desse filme. Fantástico. Ponto positivo 2. Quero destacar aqui os vilões do filme. Eles cumprem o seu papel e são o ponto mais forte em termos de personagens. Os demais personagens são repetitivos, né? Não é novidade, então por isso eu não cito aqui. Mas os vilões sim, os vilões, claro, também repetem um pouco, mas eu achei o ponto forte em termos de personagens a parte dos vilões, eles são bem convincentes. Ponto positivo 3. Mensagem do filme. Sempre tem um humano bom no meio dos humanos podres. Espero que continue sendo também assim na vida real, né? Pois a humanidade, infelizmente, tem se tornado cada vez pior no sentido puro de humanidade. E isso é lamentável, né? E esse lado humano, inclusive, é o lado desenvolvido nos 3 filmes. Existem os avatares, que são uma civilização que não é humana, né? Mas dá para claramente ligá-los aos humanos, né? Para mim, eu considero, até daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas para mim os avatares do filme e os humanos, para mim dá para considerar quase uma coisa só. E aí você pode sim escolher aquele que você acha melhor para torcer, digamos assim, né? Apesar de claramente ser uma outra civilização, mas são seres inteligentes, com cultura, enfim, né? Ponto positivo 4, frase do filme. A frase do filme que mais me chamou a atenção foi no começo, lá no comecinho do filme. Eu não consigo lembrar exatamente e nem encontrei ela na internet depois,
portanto eu não posso dizer ela exatamente como era, mas era algo como: se você pegar no metal, se referindo às armas humanas, você se torna um deles, você se torna um humano. Isso aí me fez refletir, né? Pois todo ser humano ele nasce puro, né? As crianças são puras. Depois acaba podendo ser vítima das coisas ruins que aprende na sociedade, né? E isso é com certeza uma grande verdade. Então a frase do filme também é ponto positivo. Ponto positivo 5. Outra reflexão importante que o filme nos traz é sobre o dominador e o dominado. Certamente muitas pessoas, ainda mais na realidade atual, onde infelizmente o certo e o errado virou meio que relativo para muita gente, né? Pessoas podem se colocar ao lado então dos humanos no filme, que querem dominar o planeta Pandora em busca de recursos, afinal somos todos humanos também, né? Porém o filme nos mostra também o ponto de vista dos nativos, que são seres puros, que querem apenas viver tranquilos a sua realidade, sem fazer mal a ninguém, nem ao ecossistema. Já o lado do ser humano, mostrado no filme, né, é esse lado ganancioso, destruidor, onde o ser humano costuma fazer tudo que for preciso para conseguir o que quer. Quando um bebê nativo, por exemplo, é mostrado no filme, confesso que eu pensei nisso, pois aquilo ali não é um ser humano, né? Mas é um ser vivo e é dotado de cultura, de inteligência, que deveria ter o direito de viver tranquilo a sua vida. Mas sabemos que não funciona assim na natureza, na vida real, né? Onde o mais forte costuma dominar e vencer. As questões morais certamente são um ponto muito forte no filme. Você já parou para pensar, você que está aí assistindo esse vídeo, você já parou para pensar o que pode acontecer se um dia o ser humano encontrar uma civilização extraterrestre que seja inteligente como no filme? Ou pior, se o ser humano for encontrado por uma? Já pensou nisso? Em caso de serem hostis, poderia ser uma questão de sobrevivência, né? O que não é o caso do filme. Certamente, exceto a sobrevivência dos nativos, né? Então certamente vale a reflexão sobre tudo isso. Comenta aí o que você acha dessa questão. Ponto positivo 6. A cena de luta final e o seu desfecho é bem feita e convincente. Gostei muito, ponto positivo para ela. E para finalizar, ponto positivo 7. O final. O final é previsível, porém é bastante belo. O final eu sempre comento ele aqui, mesmo que não seja um ponto positivo, mas eu comento porque o final tem que ser dito. Ou é bom ou não é bom, né? E se for ruim eu vou colocar como ponto negativo. Mas não é ruim, é um final belo. Como eu disse, previsível, mas é um final belo. Comentários finais, conclusão e nota. Temos aqui então 7 pontos positivos e nenhum ponto negativo. A nota aqui no canal é dada principalmente pelo prazer que eu senti em assistir. E esse é o nosso critério principal. E vai caindo com relação aos defeitos que vão aparecendo. Então 5 estrelas, Avatar Fogo e Cinza certamente vai levar, pois eu assisti até o fim e não cansei. E sou obrigado a dar a 6ª estrela, afinal o filme é lindo e eu não relatei nenhum defeito, né? Então os 3 filmes receberam 6 estrelas, super recomendo você assistir. E cada filme contado aqui no canal, eu resumo ele em uma palavra. Para o Avatar, eu poderia usar várias palavras, mas eu vou de magnífico. Vou usar essa palavra porque combina muito bem com o que vemos na tela. E você concorda com os meus comentários todos que eu trouxe aqui? Se não assistir, vai assistir com base a tudo que eu falei aqui no canal? Deixa seu comentário. E se você gostou do vídeo, deixe também a sua opinião aqui nos comentários. É sempre um prazer interagir com você. Muito obrigado e até a próxima!